Olá pessoal, vamos dar início agora a uma série de videoaulas sobre números complexos. Nessa primeira aula, vamos fazer uma introdução ao que sejam os números complexos, ok? E aí eu preparei essa questão 1 como sendo uma questão motivadora, né? Para que estudar os números complexos? Então, no item A, pede que se resolva a seguinte equação: x ao quadrado menos 2x mais 2 igual a zero. Tá? Então, vamos tentar resolver essa equação com os conhecimentos que nós já temos, né? Como é uma equação de segundo grau, note que a é igual a 1, a é o coeficiente de x quadrado, então a é igual a 1, porque aqui é o mesmo que 1x quadrado. B é igual a menos 2, B é o coeficiente de x, e C é igual a 2, ok? E aí vamos calcular delta. Lembrando que a fórmula de delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo esses valores aqui em delta, a gente tem que delta b é menos 2, como é b ao quadrado, vai ficar menos 2 entre parênteses ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 2. Certo? Note que foi importante colocar o menos 2 entre parênteses, já que b é menos 2 e menos 2 vai ficar ao quadrado. Tá? Então, importante aqui a utilização dos parênteses. Bom, então delta vai ser igual a menos 2 ao quadrado, 4. E aqui eu vou fazer menos 4 vezes 1 vezes 2. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 2, menos 8. Onde a gente conclui que delta é igual a menos 4. Gente, se delta é menos 4, pelo que nós já vimos nos estudos das equações de segundo grau, né, a gente não tem como encontrar as raízes reais, tá? Não existe solução real, tá? Não existe solução dentro do conjunto dos números reais. E aí a gente já entra aqui no item B, né? Existe solução? Não, não existe solução, tá? Por que que não existe solução? Ora, não existe porque na sequência aqui, depois do cálculo de delta, nós teríamos que calcular uma raiz quadrada de um número negativo. Vejamos, tá? Inicialmente me permitam responder aqui, ó, por que que não existe solução? Pois não há resposta para raiz, tá? Raiz quadrada de números negativos. Como assim, professor? Não entendi isso. Ora, preste atenção aqui. Se nós fôssemos continuar aqui, ó, nós teríamos que, pela famosa fórmula de Bhaskara, né? X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, partindo dessa fórmula, eu iria agora substituir aqui, ó. Menos é da fórmula, aí vem o b, que é menos 2, mais ou menos a raiz de delta, delta é menos 4, então ia ficar raiz de menos 4, raiz quadrada de menos 4. E é isso que não há resposta, tá? No conjunto dos números reais, para a raiz quadrada de número negativo. Bom, vou só prosseguir aqui, ficaria 2 vezes a, 2 vezes 1, tá? Porque no item C, pede que façamos raiz de menos 1 igual a i, tá? Ou seja, escrever i onde aparecer raiz de menos 1 e dessa forma calcular o x1 e o x2. Então, rapidamente, é creditado a Gauss, aquele mesminho lá que com 9 anos
resolveu aquele problema de somar de 1 até 100, que o professor passou para ele, né? Tem essa história. Então, o Gauss, ele teve essa ideia, tá? No desenvolvimento de uma equação, vai aparecer raiz de menos 1, ele vai trocar por i, e assim a gente consegue desenvolver a equação para achar x1 e x2 dentro do conjunto dos números complexo, que é o que a gente vai definir na próxima aula, tá? Então, dando continuidade aqui, ó, o x vai ser igual, menos por menos vai dar mais, vai ficar 2, mais ou menos. Aí aqui a gente tem raiz quadrada de menos 4, eu vou escrever como sendo raiz quadrada de 1 vezes menos 4. Ok? Embaixo ficou 2, né? 2 vezes 1, 2. Nesse instante, usando aqui as propriedades das raízes, eu vou separar a raiz dessa multiplicação, vou separar ela desse jeito, ó. X igual a 2 mais ou menos raiz... menos 4 é 1 vezes menos 4. Me permitam reescrever assim, ó. Menos 1 vezes 4, tá? Podia ter feito isso logo aqui. E agora sim vou separar as raízes. X igual a 2 mais ou menos. Aí vai ficar raiz de menos 1 vezes raiz de 4. Ok? Sobre 2. Muito bem. E isso vai ser, vou repetir aqui o 2, mais ou menos. A raiz de menos 1 é quando eu vou chamar aqui de i. E a raiz de 4 é 2. Sobre 2. Certo? Já vou escrever agora o x1 e o x2, tá? Vou pegar aqui, chamar o x1 usando o sinal de menos. Vai ficar assim, ó. x1 vai ser 2 menos 2i. 2 menos 2i sobre 2. Que vai resultar em... Esse 2 divide por esse 2, dessa forma, ó. E esse menos 2i também divide por esse 2. Menos 2i dividido por 2, tá? Observe que eu separei isso aqui em duas frações e, de fato, é a mesma coisa. Pois bem, simplificando, 2 dividido por 2 dá 1. Menos 2i dividido por 2 dá menos i. Então, esse aqui é o x1, tá? Agora, tomando o valor positivo aqui, o sinal positivo, vou calcular o x2. Vai ficar 2 mais 2i sobre 2. 2 mais 2i sobre 2. A exemplo do que fiz aqui, esse 2 divide esse 2, 2 dividido por 2, né? Dá 1. E 2i dividido por 2 dá i. Então, x1 é 1 menos i, x2 é 1 mais i, certo? Onde esse i é a raiz quadrada de menos 1. Na próxima aula, a gente já vai definir esse i como sendo uma unidade imaginária, tá? Adianto isso já para vocês. Bom, para terminar essa primeira aula, vamos fazer o seguinte. A gente vai verificar por substituição e também por soma e produto, tá? Vamos fazer duas verificações para realmente perceber que x1 e x2 solucionam a equação que foi dada, tá? Então, esses valores aqui, eles realmente vão atender a equação. A equação é x ao quadrado menos 2x mais 2 igual a 0. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir primeiramente x1 igual a 1 menos i, tá? Se o x, tá, for igual a 1 menos i, temos. Então, vou fazer a substituição. No lugar do x, vou colocar 1 menos i. Então, aqui vai ficar 1 menos i ao quadrado, já que é x ao quadrado. Então, ficou, no lugar do x é 1 menos i ao quadrado. Menos 2 vezes, no lugar do x, 1 menos i. Mais 2 igual a 0. Certo? Isso aqui é um produto notável. Vamos desenvolver esse produto notável.
Vou usar a fórmula, tá? É o quadrado do primeiro, dá 1, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá 2i, mais o quadrado do segundo, i ao quadrado. Certo? Se você tiver dúvida com produto notável, veja aí as aulas de produtos notáveis, tá? Tem videoaula minha aí, mas pode assistir qualquer outra videoaula aí no YouTube. Aqui vai ficar menos 2 vezes 1 e menos 2 vezes menos i. Vai ficar menos 2, menos por menos mais 2i. Certo? Mais 2 igual a 0. Ok? Bom, esse mais 2i cancela com esse menos 2i. Certo? Esse menos 2 cancela com esse mais 2. E aí a gente tem ainda que 1 mais i ao quadrado, 1 mais i ao quadrado igual a 0. Gente, na próxima aula vou fazer a definição formal, mas desde já vamos colocar aqui, ó, por definição, i ao quadrado é menos 1. Então, isso ficou 1 mais menos 1. Isso é realmente igual a 0, tá? Ficou 0 igual a 0, ou seja, está verificado que x igual a 1 menos i soluciona essa equação, tá? Claro, definindo i ao quadrado igual a menos 1. Beleza? Bom, fazer aqui a verificação para x igual a 1 mais i, que é o x2. E aí eu aconselho o seguinte, se você entendeu a primeira parte aqui, dá uma pausa, tenta fazer a verificação para o caso em que x é igual a 1 mais i, tá? Muito parecido com o que está aqui, gente. Tenta fazer, volta para ver se acertou. Pois bem, vamos ver. Vou colocar aqui no lugar do x 1 mais i. Então vai ficar 1 mais i ao quadrado, menos 2 vezes 1 mais i, é mais 2. Vamos ver se isso vai dar 0. De fato, aqui eu uso o produto notável. E aí, você refere em produto notável? Muito bem. Se não, dá uma estudada aí, tá? É o quadrado do primeiro. Nesse caso aqui, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui faz a distributiva, né? Menos 2, menos 2i. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, menos 2 vezes i, menos 2i. Mais 2. Vamos ver se isso vai dar 0 mesmo. De fato, ó, esse menos 2 cancela com esse mais 2. Esse 2i positivo cancela com esse menos 2i. Sobrou 1 mais i ao quadrado igual a 0. Foi o que sobrou aqui, ó. Por definição, i ao quadrado é menos 1. Então, 1 mais menos 1, mesma coisa que obtivemos aqui, né? 0 igual a 0, está verificada a igualdade, certo? Bom, o exercício ainda pede que façamos a verificação pela soma e produto, certo? Então, eu vou fazer aqui, mas já está feita a verificação, mas por soma e produto, vamos lembrar o que seja soma e produto, tá? A soma de x1 com x2 tem que dar menos b sobre a. E o produto de x1 com x2 tem que dar c sobre a. Ok? A gente viu isso aqui quando estudou funções quadráticas. Tem a videoaula aí, se quiser dar uma olhadinha. Bom, então façamos. x1 é 1 menos i, somado agora com x2, que é 1 mais i. Na hora de somar isso, vai ficar... Sim, eu vou colocar aqui o menos b. Lembra que b é menos 2? Então, menos 2 sobre a, que é 1. Vamos ver se essa igualdade é verdadeira. O menos i cancela com o mais i. Ficou 1 mais 1 dá 2. E aqui ficou menos por menos mais. Ficou 2 sobre 1, que dá 2. Ou seja, está verificado, tá? A soma deu menos b sobre a.
E o produto, vejamos, é 1 menos i, que é o x1, vezes 1 mais i, que é o x2, tem que dar c sobre a. O c é 2 e o a é 1. Vamos ver se vai dar mesmo. Nessa multiplicação, é um produto notável, da soma pela diferença dos termos, vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá? E isso tem que resultar, para dar certo, em 2. 2 sobre 1 dá 2. E, de fato, 1 ao quadrado é 1, menos i ao quadrado, por definição, é menos 1. A gente conclui que 2 é igual a 2, está verificado. Pessoal, qualquer dúvida, posta nos comentários. Até a nossa próxima aula.